Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao América Decide, o podcast semanal da CNN Brasil, que trata das eleições nos Estados Unidos deste ano, um ano tão atípico, tão complexo e tão imprevisível. Bom, agora chegamos ao fim das duas convenções, podemos analisar com mais calma as estratégias republicana e democrata. Neste momento, a política americana muito influenciada pelos protestos pacíficos e também distúrbios, protestos mais violentos também, sobretudo em Portland, no Oregon, também Kenosha, Wisconsin, e posicionamentos bastante diferentes entre o presidente Donald Trump e o candidato Joe Biden. Vamos analisar isso, também a situação econômica do país e a pandemia que está tão interligada com ela. Nossos convidados de hoje são o professor Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais da FAAP e que foi professor visitante da Universidade Georgetown, em Washington, a capital americana. Carlos Gustavo Pódio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao América Decide. Olá, Lorival, tudo bem? Prazer falar com você novamente. E aqui no estúdio com a gente está o Marcos Vinícius de Freitas, professor da Universidade de Assuntos Exteriores da China, em Pequim, que fez mestrados em Direito na Universidade Cornell, no estado de Nova York, e Economia e Relações Internacionais na Universidade Johns Hopkins, em Washington. Marcos, seja muito bem-vindo de volta aqui ao América Decide. Eu que lhe agradeço pela oportunidade, Lorival. Começando então, Pódio, nesse momento tivemos incidentes graves, tanto agora recentemente em Portland, no Oregon, em que um militante, do grupo Patriot Prayers, ou seja, aqueles que rezam e pelos patriotas, ou aqueles patriotas que rezam, digamos assim, foi morto depois que um comboio de pessoas contrárias às manifestações, aos protestos que ocorrem lá há 3 meses já, depois da morte do George Floyd, contra o racismo, contra a violência policial. Nesse comboio havia então militantes contrários a essas manifestações, a isso que eles veem como uma desordem. De fato, tem havido saques, violência, incêndios em Portland, também em Kenosha, no Wisconsin, onde o negro Jacob Blake levou 7 tiros nas costas. Houve então a morte de 2 manifestantes por um jovem de 17 anos que por sua vez também era contra essas manifestações, que atua como um vigilante, uma pessoa armada com uma arma de guerra, um fuzil, enfim. E aí isso está bastante politizado neste momento, o presidente Trump se colocando a favor daqueles que enfrentam os manifestantes e a favor da chamada lei e ordem, e o presidente Joe Biden, ao mesmo tempo, ele condena essas manifestações mais violentas, os protestos violentos, mas também se coloca de uma forma favorável aos manifestantes pacíficos e a favor de uma reforma da polícia. Isso está sendo, como eu digo, bastante explorado politicamente. Como é que você vê esse quadro todo, Carlos Gustavo Pódio, em meio a essa corrida eleitoral? Teremos eleições daqui a pouco mais de 2 meses. Pois é, Lorival, eu acho que ficou claro para a gente nas convenções dos 2 partidos um pouco a estratégia, particularmente, que o Trump pretende usar e os republicanos. O Trump me parece que teve algum problema no início da nomeação do Joe Biden para tentar definir uma estratégia de ataque ao Joe Biden. Eu tive a impressão, me parece que isso foi confirmado na convenção republicana, que o Trump estava praticamente torcendo para o Bernie Sanders. E a escolha do Biden me parece que trouxe alguns problemas aí do ponto de vista da campanha do Trump. Então eles tentaram alguns ataques ao Biden, ataques mais pessoais, na questão de que ele estaria com declínio cognitivo, que ele teria dificuldade de se expressar, mas essas coisas acabaram não colando muito. E me parece que o Trump e os republicanos vão tentar fazer, e você falou muito bem isso, e a convenção deixou isso muito claro, vai tentar se recolocar esta campanha na questão, no discurso da lei e da ordem, e de certa forma tentar colar no Joe Biden a imagem, ou pelo menos estabelecer o Joe Biden como, nas palavras do Trump e de muitos republicanos da convenção, um veículo da extrema esquerda. Ou seja, se o Biden não é ele mesmo um extremista, ele vai a reboque desta agenda que está contaminando o Partido Democrata. Uma coisa muito interessante a gente comparar essas 2 convenções, de novo para entender a estratégia, é que o Trump se utilizou muito do plural. Ele falava muito da terceira pessoa do plural. Eles, os democratas, eles, o Biden
Biden e o Sanders, né? E sempre tentando definir as cidades que são controladas pelos democratas, os estados que são controlados pelos democratas, e os democratas representam a confusão. Já o Biden, ele fulanizou bastante, né? A Convenção Democrata mal se falou nos republicanos, né? É curioso que normalmente nessas convenções a gente fala, os partidos falam mal do outro partido, né? A Convenção Democrata, imediatamente, eu lembro que me chamou a atenção que mal se falou mal do Partido Republicano ou da agenda republicana. Pelo contrário, fez-se um esforço de se trazer republicanos para dizer que estão arrependidos de votar no Trump, que votariam agora no Joe Biden. Então foi muito fulanizada em cima do Trump, né? O Biden falava muito sobre o Trump, os democratas muito sobre o Trump. Muito bem, ambos com essa estratégia, né? Os democratas fulanizando no Trump e o Trump coletivizando nos democratas, mas com a mesma mensagem, que é a mensagem de que ganhe o meu adversário, nossa existência está em risco. Ou seja, disputa que está colocada de uma forma que não é uma disputa política, uma disputa de diferentes agendas, mas uma disputa existencial, né? Se o Trump for eleito, dizem os democratas, a democracia americana corre perigo. Se o Biden, os democratas forem eleitos, diz o Trump em relação ao Biden, a democracia americana corre perigo. Os Estados Unidos não será mais os Estados Unidos, porque nós teremos essas violências, essa agenda toda da extrema esquerda. Então, passa a ser uma disputa existencial, né? E quando a disputa é existencial e não política, isso é bastante perigoso para a democracia, porque a gente perde um pouco a linguagem política tradicional e entra na linguagem do inimigo, né? Não é mais adversário, mas é inimigo. E isto, no longo prazo, me preocupa em termos da longevidade da democracia norte-americana. Acho que a gente começar a colocar o adversário enquanto inimigo, isso é muito ruim para a democracia, e me parece que os dois lados estão jogando esse jogo. Pois é, e um dos eleitorados disputados aqui é o dos subúrbios, né, no sentido americano da palavra, classe média, classe média que se mudou a partir dos anos 60 para esses que a gente chamaria aqui de condomínios, embora em geral eles sejam abertos e não com porteiros fechados, mas do ponto de vista urbanístico é uma situação parecida. As pessoas pegam carro, viajam longas distâncias todos os dias para o trabalho, ida e volta, e isso aumenta o paralelo com 1968, né, depois da morte do Martin Luther King, no dia 4 de abril de 68, em Memphis, Tennessee. Aquilo era o ano de eleição. O Richard Nixon, candidato republicano, criou esse discurso de lei e ordem, porque havia distúrbios também parecidos com os que há hoje, não é? De manifestações pacíficas de um lado, mas também protestos violentos, saques, incêndios de outro lado. E o Nixon falou de uma lei e ordem para proteger a maioria silenciosa. São palavras que o presidente Trump tem usado também, inspirado no Nixon e exatamente mirando no mesmo eleitorado dos subúrbios. Marcos Vinícius de Freitas, você acha que é isso mesmo e que pode ser eficaz essa mensagem mais uma vez nos Estados Unidos? Eu acho, Lorival, que ele precisa contrastar com aquilo que está acontecendo nos lugares democratas. Né? Se você olhar, todas as grandes manifestações que têm levado a furto de loja, a toda a questão de derrubar estátuas, tudo isso, são cidades que são dirigidas por democratas. E isso parte de um pressuposto, de uma lógica, de que estes democratas obedecem a uma agenda liberal, no sentido americano do termo, né? Quando a gente fala liberal no Brasil é outra coisa, mas uma agenda mais à esquerda. E por que é importante enfatizar isso? Por dois motivos. Se você pensar a agenda econômica do candidato, do vice-presidente Joe Biden, uma grande parte dela absorve muitas das coisas que foram apregoadas por Bernie Sanders. Então a gente já nota aí uma absorção desta agenda liberal dentro daquilo que é o plano econômico de Biden. Ou seja, uma coisa mais à esquerda, quase de extrema esquerda no espectro político americano. E a segundo ponto, a Kamala Harris é considerada, apesar de ser uma senadora de primeiro mandato, ela foi considerada no ano passado uma das mais liberais dos Estados Unidos e do Senado americano. Então, se você pega este conceito, este consciente coletivo de que esta desordem é resultante desta agenda mais liberal, e você observa um candidato a presidente que de alguma forma vai incorporar muitos desses valores, inclusive na sua candidata a vice-presidente, claro que isto gera no eleitor uma preocupação maior.
E se você pensar, o Trump conseguiu aí até 99% de apoio do partido porque ele conseguiu congregar a ala alta do partido e a ala baixa do partido. Na ala alta ele consegue fazer isso com impostos e com desregulamentação. E com a ala baixa ele fala de valores e emprego. Então este discurso que ele adota, claro que interessa quando você contrasta com aquilo que está acontecendo nos outros lugares. Então há uma eficácia na mensagem e naquilo que é a percepção. Olha, você pensa aquilo que está acontecendo nas cidades e você não quer que aquilo de alguma forma se pluralize em todo o país. E se você tiver um presidente como Joe Biden, necessariamente você não vai ter um músculo essencial para resolver essa questão. Por essa razão que vem essa pegada da lei e da ordem. Essa discussão acabou se simplificando bastante com duas formulações do ponto de vista da segurança, né? A provocação do Trump é uma América sob o Biden, você estará menos seguro, né? E o Biden, por sua vez, dizendo, esta é a América do Trump e você está menos seguro nela. Por outro lado, como bem aponta o Marcos, são cidades e estados administrados por democratas e aí, então, o esforço do Trump de associar a baderna, a confusão aos democratas, né? Agora, a gente sabe também que pouco voto está para ser disputado e é mais uma questão de fidelizar, mobilizar o seu eleitor, não é isso? Eu acho que, além disso, essa estratégia do Trump, que ainda é cedo, né, para a gente avaliar a eficácia, se ela vai ser eficaz ou não, ele já tentou essa estratégia. O Trump, como é alguém politicamente muito inteligente, ele percebeu desde os protestos lá do George Floyd a possibilidade política que se abria para ele com esses protestos a partir do momento que ele adota o discurso da lei da ordem. Ele adotou esse discurso muito cedo, né? Logo no começo desses protestos ele já adotou esse discurso e inicialmente não deu muito certo, né? Na verdade, inicialmente houve uma rejeição muito grande da população americana com relação a essa postura do Trump, né? Esse discurso de lei e ordem, dado que, por exemplo, não dá para comparar com o Nixon, quando o Nixon usa esse termo em 68, o Nixon não era presidente, né? O Trump ele é o presidente no momento que acontecem essas confusões. Nesse sentido, é interessante para o Trump, eles estão colocando essa narrativa de uma forma bastante eficaz, aí sim, de novo, nos resta saber se vai ter algum impacto isso, de colocar que, na verdade, o Trump não tem nada a ver com isso, dado que são cidades governadas por democratas. Esta é a questão que está sendo colocada. Isto permite ao Trump, primeiro, fugir do tema do coronavírus, né, que é uma coisa que me parece que ele está um pouco desconfortável. Falou-se muito pouco, inclusive, sobre coronavírus na convenção do Partido Republicano e coloca a discussão num terreno que ele se sente mais confortável, né, que é o terreno dessa disputa cultural, né. Eu, Trump, represento a única defesa contra a ameaça da esquerda radical, né. E segundo, Lorival, eu acho que também ajuda a colocar o Trump, isso foi muito interessante, um pouco essa acrobacia retórica que nós vemos na convenção republicana, que é ainda a tentativa de colocar o Trump, mesmo sendo presidente, ainda como um outsider, né? Então ele se contrasta com o Joe Biden, dizendo, olha, o Joe Biden está desde os anos 70 ali no Congresso, está há 47 anos governando, participando do processo de governo dos Estados Unidos. Você tem, por outro lado, esses estados que são governados por democratas, e o Trump continua sendo alguém de fora do sistema que tem condição de mudar isso. Então, me parece que é uma estratégia até inteligente do ponto de vista dos republicanos. Acho que eles acharam aí uma chave interessante para poder se contrastar com o Joe Biden. E, portanto, esta estratégia do Trump me parece que tem chances de ter alguma eficácia, particularmente em setores importantes da sociedade americana e em estados importantes. Nós vamos lembrar que grande parte dessas manifestações atuais agora estão ocorrendo no estado do Wisconsin. O Wisconsin é um estado em que o Trump venceu por uma margem minúscula em 2020, 0,1% de vantagem com relação a Hillary Clinton, e, portanto, isso significa que qualquer mudança mínima pode ser decisiva num estado como esses, né? Portanto, o Trump não precisa mudar grandes quantidades de votos, mas conseguir uma quantidade razoável para virar a eleição em um estado específico pode ser bastante relevante. Eu conversei com alguns colegas nos Estados Unidos que já me disseram que há alguns democratas que estão preocupados com o impacto dessa estratégia nos subúrbios em alguns estados importantes, como, por exemplo, o estado do Wisconsin. Então, muita gente pode se ver atraída por esse tipo de discurso na medida em que os protestos tornem-se mais violentos, né? Se os protestos não ficarem violentos, protestos mais pacíficos tendem a enfraquecer este tipo de discurso
discurso do Trump. Protestos mais violentos tendem a fazer com que parcela mais significativa da população tenha alguma aderência a esse discurso do Trump, e aí, de novo, pequenas alterações no temperamento do eleitorado podem ser, sim, decisivas em alguns estados-chave, né? Não custa lembrar que, além do Wisconsin, o Trump ganhou em Michigan, em Pensilvânia, todos esses 3 estados que foram decisivos para as eleições em 2016 por margens muito pequenas, abaixo de 0,5% dos votos. Exato, essa foi a surpresa para Hillary Clinton. Esses 3 estados, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, são estados que tradicionalmente elegiam democratas. O Trump venceu por pequena margem e vejam aqui o que está acontecendo. Pela média das pesquisas calculada pelo site Real Clear Politics, comparando o final de julho com o final de agosto agora. No Michigan, a vantagem do Biden sobre o Trump caiu de 8,4 pontos percentuais para 2,6 pontos percentuais. Na Pensilvânia, caiu de 7,4 para 5,8. E no Wisconsin, de 6,4 para 3,5. O Biden continua na frente, mas o Trump está chegando mais perto, e esse são números que a gente tem que prestar atenção também ao lado dos números em relação aos subúrbios que serão decisivos. Marcos, como que você vê esses desdobramentos? Eu acredito que ele conseguiu fazer uma reversão do último período eleitoral. O Trump. Se você recordar, na última eleição, ele que queria fazer a América grande e a Hillary dizia que a América já era grande. Então, o discurso do Trump nesta eleição foi exatamente o discurso da Hillary Clinton com relação aos Estados Unidos 4 anos atrás. Né? E o outsider agora é o Joe Biden dizendo que a América tá ruim, que tá tudo péssimo. E o que a gente viu foi o seguinte, um detalhe importante, né? Porque às vezes a gente acompanha as pesquisas eleitorais, elas dão em nível nacional, e é importante isso que você fez, de olhar, porque são colégios eleitorais. Mas houve 2 anúncios ali que o Trump fez durante a convenção, e todos eles mencionaram depois, é que a China fez a maior compra de soja e de milho da história dos Estados Unidos, e a China passou a comprar muitos dos produtos manufaturados em alguns desses estados que têm uma base industrial. Então você vê que a retórica dele vai sendo seguida pela ação, justamente naquela ideia de que ele é o único candidato capaz de recuperar o status quo anterior à crise do Covid. Então, quando você vai acompanhando esta movimentação do cenário eleitoral, da diminuição da vantagem, é levando em consideração que ele tem conseguido, e esta é a grande coisa, um aspecto importante da economia americana, que ela responde mais rápido a alguns estímulos. Você começa a ver que ele tem conseguido aí justamente impactar no sentido de dizer, olha, realizamos tanto, e essa realização foi feita pela Ivanka Trump no discurso, né? Ela que fez o relatório do governo anterior, do governo atual, e ele fala, olha, eu sou o único capaz de fazer isso, e para isso eu já tenho os resultados, compra de grãos, compra de bens manufaturados e justamente todo o processo de incremento do emprego, que é o essencial aí que o eleitor vai pensar. Pódio, essa deve ser uma das campanhas mais difíceis da história, porque, do ponto de vista do Trump, ele tem que convencer o eleitor de que essa crise, ela se deve estritamente, essa crise econômica, né, se deve estritamente ao coronavírus, que é culpa da China, e que ele fez a melhor resposta possível ao coronavírus. Ele chegou a citar que os Estados Unidos têm menos mortes do que países europeus proporcionalmente, e de fato, por 100 mil habitantes, os Estados Unidos estão atrás de alguns países europeus. Os Estados Unidos estão em 11º, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos, mas a curva ainda está longe de terminar, né, de descer dramaticamente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ao contrário dos países europeus. Mas isso é um detalhe que quem se interessa muito por assunto é que entende, né? Então, realmente é bastante admirável, né, como o Trump está conseguindo contornar as evidências de problemas de gestão, né, dentro de uma mensagem extremamente eficaz, né?
acho que ele tem conseguido de alguma forma passar acho que ele achou agora uma mensagem, né? Ele conseguiu, na verdade, de novo, olhando a convenção do Partido Republicano, parece que eles estão fazendo campanha em fevereiro, né? Houve praticamente, e foi-se ignorado todo o problema econômico derivado do coronavírus, e quando isso foi falado, foi repetido por algumas pessoas que participaram da convenção, a ideia de que a economia ia muito bem até que chegou o vírus da China, né? Que é a forma que foi colocado isso na convenção republicana. Que, aliás, é uma outra questão interessante, né, Lorival? Na convenção do Partido Democrata não se falou em China, né? Não se citou o nome China e também não se falou na questão do impeachment do Trump, que me parecia um esforço dos democratas em tentar atrair um pouco parte do eleitorado republicano, né? Na convenção republicana, o tema China apareceu de diversas formas, né? A questão do acordo comercial, a questão da China ao mesmo tempo ter sido responsável pelo coronavírus, estão tentando colocar a ideia de que o Trump estava indo muito bem até que ele foi atacado por um inimigo invisível ou visível, no caso dos chineses, né? Os chineses sendo colocados aí como antagonista com relação aos americanos. Então, nessa busca desses antagonismos é que me parece que o Trump vai conseguindo achar a sua mensagem, né? Ele também colocou muito claramente os republicanos durante a convenção a ideia do patriotismo norte-americano, né? E ao mesmo tempo ele coloca com isso o Biden na defensiva numa série de aspectos, né? Porque o Biden, ao tentar conseguir angariar o apoio de grupos mais progressistas e que muitos desses grupos são bastante críticos aos Estados Unidos, à história dos Estados Unidos, né, e, portanto, a própria ideia de patriotismo, isto coloca aí um checkmate no Joe Biden, que de alguma forma se vê colocado a se posicionar em relação a algumas questões, né, como, por exemplo, para retornar ao nosso assunto anterior, a questão desses protestos violentos. Então, no caso do Biden, ele precisa fazer este equilíbrio muito delicado, que é um equilíbrio de, ao mesmo tempo, aplacar a ala mais progressista do Partido Democrata, mas sem perder de vista o centro dos Estados Unidos, né? Ou seja, se ele se vira muito para esse lado mais progressista, ele sabe que ele tende a perder muitos votos em estados importantes, em grupos demográficos importantes. Então ele tem que fazer esse equilíbrio. O Trump não precisa fazer esse equilíbrio, ele pode já ir direto para o lado do patriotismo, dos valores americanos, e nesse sentido obriga o Joe Biden a ficar na defensiva e a elaborar um contra-ataque a essa estratégia do Trump. Exato, isso foi algo que me chamou muita atenção também, que as críticas, né, dos democratas ao governo americano, como elas foram formuladas de uma maneira que diziam que os Estados Unidos estavam numa escuridão, num momento muito ruim, e é claro, eles tentavam associar isso ao governo Trump, mas como eles colocaram de uma forma muito dramática, né, o Trump conseguiu pegar essa mensagem e dizer, quer dizer que vocês não gostam dos Estados Unidos, vocês não gostam da América, vocês não apoiam os valores americanos, e o que seria antitrumpista foi convertido em algo anti-americano, né? E o Trump, ele tem essa capacidade de ouvir o que estão dizendo contra ele e pegar essas palavras, trocar o sinal e jogar de volta, como se fosse um jogo de squash, assim, que a bola bate e volta para a pessoa, e aí aquilo que ele estava sendo acusado de ser anti-americano, de não seguir os valores americanos, como a decência, a tolerância, a pluralidade, a diversidade, o amor, né? E tudo isso, ele falou, vocês que discurso de ódio, né? Ele exclamando assim, exato, eu vi tanto ódio nessa convenção democrática, que era exatamente o que os democratas falavam sobre os republicanos, né, Marcos? O Marcos está rindo aqui, que realmente é algo admirável a capacidade. Bom, eu fiquei sabendo, inclusive, que o Trump trouxe, que os republicanos trouxeram funcionários do Aprendiz, do programa que o Trump tinha na televisão, pessoal da área de produção e até de logística, para trazer as mesmas técnicas do reality show que o Trump tinha na TV. Se você pensar que ele organizou durante muitos anos o Miss América, né? Em matéria de organização de eventos, ele é imbatível comparativamente ao que foi visto na Convenção Democrata. Mas tem uma coisa importante ali, que era a não utilização de máscaras durante a convenção, né? Que nós vimos ali quando a Melania Trump falou, quando o Mike Pence falou. Tanto nos jardins da
nos Jardins da e lá Casa Branca no Forte, em que o Pence Porque a ideia era a seguinte, se a convenção fosse realizada com máscaras, ou se não fosse realizada, a ideia seria de que o governo Trump teria perdido a batalha do Covid. Quando ele leva o pessoal sem máscara para o negócio, ele faz com que a ideia da questão do Covid já fosse uma coisa do passado. Então, até nesta, não manipulação, mas nesta forma de colocar as pessoas sem máscara ou coisa parecida, muitos já disseram que alguns já ficaram infectados ou coisa parecida. Vai ser um super spreader, né? Um super proliferador, mas cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Quem mandou ir na convenção, né? Mas, se você olhar, era muito claro isso e se dizia muito nos meios conservadores, é que se a convenção fosse realizada ou não fosse realizada, ou fosse realizada com máscaras, ele teria perdido esta guerra do Covid. Então, ali, até esta mensagem foi muito clara. E duas coisas importantes, a China, a gente sabia que ele ia bater na China, porque o vírus, né, segundo Trump, é chinês, embora cientificamente ainda não exista esse tipo de comprovação, e ele conseguiu fazer algumas coisas importantes. A alegação que os democratas faziam da Rússia na eleição dele, ele transformou isso que os chineses é que são os grandes eleitores do Joe Biden. Até criando um problema para o Joe Biden, que não podia mencionar a China, porque eventualmente ele é apoiado, e segundo, tem o escândalo do filho dele envolvendo a China. Não, envolvendo a Ucrânia. Não, envolvendo a China também, porque ele é membro do board de algumas corporações chinesas. Também chinês? Também chinês, também tem lá o seu problema. Então tem essa questão aí que é relevante. E outra que o Carlos levantou, e é verdade, a questão do impeachment também pegou muito mal para os democratas, né? Porque se você pensar que teve 100% dos votos democratas e o único que votou contra foi o Mitt Romney, que foi um candidato fraco, né, na eleição que disputou com Barack Obama, você notou que todo este processo houve uma coreografia muito bem pensada na forma como Trump se apresentou, na forma como foi apresentada a convenção. E eu acho que o mais, e é isso que eu comentei contigo, eu acho que a grande mensagem é aquela, né, 47-4. Como é que você espera que Joe Biden vá fazer alguma coisa diferente em 4 anos se ele não fez em 47 de vida pública? Então, houve toda essa coreografia para justamente criar no eleitor essa expectativa de que o Joe Biden é mais do mesmo e o Trump é de fato o outsider, o cavaleiro do apocalipse, que agora veio para não transformar a América, mas para trazer dessa América o seu melhor. Então, aquilo foi muito bem pensado na forma como eles agiram estrategicamente durante a convenção. É uma disputa que envolve muita inteligência, muito profissionalismo, e acho que esse podcast também esteve à altura dessa discussão. Marcos Vinícius de Freitas, professor da Universidade de Assuntos Exteriores da China em Pequim, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que lhe agradeço sempre, Lorival, pela generosidade do convite. Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais da FAAP, também muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado, Lorival, um prazer falar com você e com os ouvintes do podcast. O América Decide vai ao ar toda semana aqui pelas plataformas da CNN Brasil ou pelo seu agregador de podcasts preferido. A gente volta daqui a uma semana. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.